Hi everyone! Oi gente, como é que estão? Espero que bem. Olha só, eu preparei esse vídeo para vocês sobre o Simple Present, somente na forma afirmativa. Como é um assunto um pouco extenso, né, para ser explicado, então eu preparei esse vídeo para vocês, tá? Sobre o Simple Present somente na forma afirmativa. Somente, que é o que a gente está estudando, tá bom? Então vamos lá. O Simple Present Tense, também chamado de Present Simple, presente simples, é um dos tempos verbais do inglês. Ele é equivalente ao presente do indicativo na língua portuguesa. Quando usar o Simple Present? Simple Present é um tempo verbal utilizado para indicar ações habituais que ocorrem no presente, ou seja, são ações que você faz todos os dias, com frequência, 1 ou 2 vezes por semana. Por exemplo, eu tomo banho antes de dormir, eu lavo a louça toda tarde, eu trabalho toda a semana. Então, são ações que você já tem o hábito de fazer, uma frequência de fazer, ok? Além disso, ele é usado para expressar verdades universais, sentimentos, desejos, opiniões e preferências. Ou seja, eu gosto de passear, nós gostamos de sorvete, tá? Então, indica presente, tá? Regras do Simple Present. A conjugação do Simple Present varia de acordo com a pessoa verbal, ou seja, vai variar de acordo com os pronomes que a frase vai começar. Lembram dos pronomes? I, you, he, she, it, we, you, ou they. Com a terminação do verbo, vai modificar o verbo se começar com he, she, it, e com um tipo de frase, ou seja, para a frase afirmativa, negativa e interrogativa, há regras. Então, vamos focar só na afirmativa, tá bom? Forma afirmativa, affirmative form. Como regra geral, pode-se dizer que para conjugar um verbo no simple present, basta usá-lo no infinitivo sem o to, no caso dos pronomes I, you, we, they, né? E acrescentar ss ou is no caso dos pronomes he, she, it. Como assim, teacher? Por exemplo, se as frases começam com I, you, we, they, o verbo ele fica normal, sem alteração, tá? Não vai sofrer nenhuma modificação. Ele só vai entrar na frase sem o to, tá? A mesma coisa com he, she, it. Só que quando a frase começa com he, she, it, o verbo vai sofrer alteração. Ó. Ele entra também na frase sem o to, mas ao entrar na frase sem o to, eu tenho que acrescentar uma dessas regrinhas aqui. Vamos ver qual é? Então, a terminação em S muda para S no caso dos verbos terminados em. Ou seja, se os verbos terminam com O, SS, CH, SH, X, quando a frase começa com he, she, it, ele vai ser acrescentado no final dele. Ou seja, não é he go, é he goes. Por que, teacher? Porque começou com he, ok? Outro exemplo, to pass, she passes. Por que, teacher? Porque começou com she. Esse é um exemplo, tá? Então, se as frases começam com he, she, it ou um nome próprio, um nome feminino que substitui também o he ou she, os verbos vão ser modificados, tá bom? Terminando nessas regrinhas aqui. Depois a gente vai ver os exemplos mais à frente. Aí eu coloquei aqui outra regrinha do Y. Verbos terminados em Y e antes do Y é uma consoante, eu tiro o Y e coloco IS, se a frase começa com he, she, it, ok? To say, outra regrinha aqui, verbos terminados em Y e antes do Y tem uma vogal. Acrescento, eu tiro o Y e coloco IS? Não. Por que, teacher? Porque antes do Y veio uma vogal. A, E, I, O. Se vier A, E, I, O antes do Y, coloca só o S, ok? Então, regra geral. Teacher, dúvida, se o verbo não terminar em nenhuma dessas frases, o que acontece? Eu acrescento só o S, tá? Só o S.
Se ele não termina nenhuma dessas regras e nenhuma dessas regras, então acrescenta só o S. Quando vier he, she ou it nas frases. A, you e they fica normal, tá bom? Ou seja, sem o to, sem o S, sem ES, sem ES, tá bom? Posição do verbo em frases afirmativas. Veja abaixo a estrutura de formação de frases afirmativas no Simple Present. Então, para eu formar uma frase em inglês na forma afirmativa do Simple Present, eu sempre vou começar com sujeito, que pode ser um dos pronomes ou um nome próprio, o verbo principal, sendo ele modificado ou não, ou seja, pode ser que termine naquelas regrinhas anteriores que eu expliquei ou não, e mais o complemento. Vamos aos exemplos? Aqui, ó, frase com o verbo to live, verbo morar, viver, tá? Então, I live in Brazil. Eu moro no Brasil. Ele sofreu modificação? Não, porque a frase começou com I. Outro exemplo. He teaches Spanish at the university. Ele ensina espanhol na universidade. O verbo aqui é to teach. Sofreu modificação? Sim, porque começou com o pronome he, ok? Outro exemplo agora com o verbo to prefer. They prefer Italian food. Eles preferem comida italiana. Sofreu modificação? Não, porque começou com o pronome they, ok? Outro exemplo. She watches TV every day. Ela assiste TV todos os dias. O verbo aí é to watch. Sofreu modificação? Sim, porque começou com o pronome she, ok? Então, percebam aí, ó, que quando começa com he, ou she, ou it, sempre vai modificar os verbos, sempre. Você tem só que ficar atento ou atenta às regrinhas, ó, ao final das letrinhas do verbo, que aí você vai saber identificar, ok? Vamos aos outros exemplos. We like to go to the beach during the week. Nós gostamos de ir à praia durante a semana. Verbo to like modificou? Não, porque começou com we. It pushes the door when it wants to get in. Ele ou ela empurra a porta quando quer entrar. Modificou o verbo? Sim, porque começou com it. Outro exemplo. You always arrive later. Você sempre chega atrasado. Verbo modificou? Não, porque começou com you. She always kisses her grandma before leaving. Ela sempre beija a avó antes de sair. Sofreu modificação? Sim, porque começou com she, ó. Terminou em SS, eu acrescento S. He goes to the gym on the weekend. Ele vai à academia aos fins de semana. Sofreu modificação? Sim, porque começou com he. She fixes her car by herself. Ela conserta o carro dela sozinha. Sofreu modificação? Sim, porque começou com she. Então, olha aí, gente, bem simples, tá? Eu sei que parece um pouco complicado, mas tem que ter bem atenção para não confundir. Então, olha só, todos os exemplos, ó. Quando tá no infinitivo, ó, to prefer, to live, né? To teach. Então, quando eles estão no infinitivo, ó, quer dizer que não tem frase nenhuma, nem antes nem depois. Ele não entra em frase nenhuma. Quando ele for para a frase, ó, todos eles vai ser a partícula to, ok? Tá? E tem sempre que ter atenção com quais pronomes as frases iniciam para saber se modifica ou não, tá bom? Agora vamos aos frequency adverbs, advérbios de frequência, tá? Eles sempre vão vir aí também no Simple Present, sempre vão entrar aí no Simple Present. Por quê? Porque como nós estamos falando de ações que acontecem com frequência, ações habituais, então logo os advérbios vão entrar também. Vamos ver? Então, por vezes, as frases no Simple Present apresentam expressões de tempo, os advérbios. Os mais comuns são, existem N advérbios em inglês, assim como na língua portuguesa também. Mas os principais, os mais comuns que aparecem são esses aí, ó. Nós temos now, agora, hours, sempre, today, hoje, every day,
todos os dias, daily, diariamente, often, frequentemente, sometimes, esse aí que significa às vezes, generally, geralmente, usually, usualmente, tá? Então, esses são os principais que aparecem aí. Também tem o never, que é nunca, né? Também aparece aí, não aparece aí, mas ele também faz, é um dos frequentes, perdão, que aparecem, ok? Vamos ver os exemplos do Simple Present com os advérbios aí, tá bom? Primeiro exemplo, nós temos aí, ó, he plays soccer very well. Ele joga futebol muito bem. Então, aí nós temos aqui plays, que é o verbo modificado, começa com he, ó, né, a regrinha do Y. Very well, muito bem, um advérbio aqui no final, tá bom? Very well. She loves chocolate. Ela ama chocolate, ok? Tem algum advérbio aqui? Não, não tem advérbios, ok? They go to school in the afternoon. Eles vão para a escola à tarde. They go to school in the afternoon. Eles vão para a escola à tarde. Aqui, ó. Qual parte do dia? À tarde. Então, I always read the newspaper in the morning. Eu sempre leio o jornal de manhã. Aqui, ó, o advérbio. Outro, we generally travel to Brazil in December, tá? Nós geralmente viajamos para o Brasil em dezembro. Então, geralmente nós viajamos para o Brasil em dezembro. Tá? Então, por que eu coloquei aqui sem advérbio e com advérbio? Para você ver a posição do advérbio que ele vai entrar. Tá? Esses advérbios aqui, ó, eles sempre vão vir após os pronomes pessoais, tá bom? Por exemplo, I always work, eu sempre trabalho. I sometimes eat chocolate. Eu às vezes como chocolate. Então, sempre os advérbios de frequência, esses camaradinhas aqui, vão vir após os pronomes pessoais, ok? Tá bom? Para esse primeiro momento, eu quero que vocês só entendam isso, ok? Por enquanto, tá bom? Obrigada. Mas lá na frente a gente vai estudar mais a fundo as outras formas e mais a fundo os outros advérbios também, tá bom? Então, class, dúvidas, manda um e-mail, tem o Google Sala de Aula e tem o Hangout, tá bom? Então, see you, vejo vocês.